Prezados irmãos do coral, obreiros, uma mensagem muito importante, conselhos, ensinos do nosso santo irmão Aldo, que ele sempre enviava à nossa igreja com muito carinho, com muito amor, como um pai muito carinhoso, querendo o bem dos seus filhos, nos momentos que ele via a necessidade de estar direcionando uma palavra para poder esclarecer a necessidade de bem servir esta igreja em nosso ministério, cada um com seu ministério, os pastores, os diáconos, diaconisa, os coristas, músicos e regentes, cada um fazendo a sua parte com muita dedicação e com muito amor para com esta igreja. Há aqueles que muitas vezes, antes de iniciar no ministério, têm um desejo muito profundo no seu coração de servir a Deus, de servir a Jesus, a Virgem Maria, a Santa Vó Rosa e o Santo Irmão Aldo, e então pedem para ser pastor, para ser obreiro, diácono ou diaconisa, para participar do ministério do coral, e aí após algum tempo acabam relaxando e esquecendo do seu comprometimento para com esse ministério. E então vão deixando de participar, no caso dos obreiros, de vir ajudar na limpeza. Muitas vezes acham que só devem ajudar na hora da reunião, nos trabalhos que é executado para o acontecimento de nossas reuniões. E é muito importante ajudar na limpeza, porque às vezes vem uma ou outra pessoa e acaba sendo difícil, ficando muito trabalho para poucas pessoas. E, por exemplo, nesta congregação, um templo grande, é bom a cooperação de todos, aqueles que têm condições físicas, que podem estar presentes, então não devem se negar, serem unidos. E não existe uma pessoa que pode se dizer ou até mesmo intitular: eu sou o dono da igreja ou até mesmo da congregação, porque há aqueles que às vezes pensam ser o dono. E até mesmo há pessoas que às vezes são conhecidos nas cidades, principalmente nas cidades pequenas, onde as pessoas conhecem muito umas às outras, e às vezes se chegar naquela cidade e perguntar onde é a igreja apostólica, a pessoa não sabe, mas se falar a igreja de fulano, porque aquela pessoa às vezes já é até conhecida como se fosse o dono da igreja. E isso não existe, prezados irmãos. A igreja é de todos nós e devemos trabalhar em coletivo, com união, porque no reino dos céus é uma união perfeita, cada um com o trabalho que deve ser executado, com a hierarquia que existe, mas é uma união, e assim deve ser entre nós aqui nesta terra. Se nós escolhemos, se nós queremos ajudar a Deus em nosso ministério, precisamos ser muito humildes. E então, todos com essa perfeita união poderá executar um trabalho muito melhor. Pensem nisso, reflitam e façam a sua parte. Os obreiros, inclusive, que são escalados na porta de entrada do nosso templo, devem ter muita sabedoria para recepcionar os nossos irmãos, os nossos visitantes, ser acolhedor, desejar boas-vindas às pessoas que vêm nos visitar, mostrar onde é o banheiro, o bebedouro, porque muitas vezes a pessoa não vê, não conhece, e às vezes quer utilizar, recepcionar bem as pessoas para que as pessoas sintam-se em casa, sintam acolhidos e sintam a vontade de um dia retornar novamente à igreja. E pensar, nossa, o quanto eu fui bem recebido. Hoje, muitas vezes, nós não podemos estender a mão para cumprimentar a todos, abraçar, enfim. O porteiro, principalmente, deve ter muita sabedoria. Deve ser uma pessoa flexível e se adaptar às situações. Por quê? Há pessoas que não querem estender a mão devido ao momento que nós estamos vivendo. E nós devemos respeitar as pessoas. Por quê? Porque nós sabemos da situação do mundo.
Então, aqueles que às vezes até pensam e chegam a julgar. E eu quero dizer para os irmãos que nenhum de nós temos a capacidade de julgar a fundo o outro. Não temos essa capacidade. Nós podemos imaginar alguma coisa de alguém, mas nós não podemos e não temos essa capacidade de julgamento. Dizer, aquela pessoa não tem fé, por isso que ele não estende a mão para o seu outro irmão, porque ele está com medo. Quem de nós podemos ter essa capacidade de julgar alguém? Muitas vezes nós estamos utilizando de certo fanatismo aqueles que falam, mas o apostólico ele não pega nada. As pessoas estão, às vezes, vacilando, estão cometendo até mesmo uma certa injustiça, porque às vezes estão abusando da sua própria fé. E a nossa Santa Vó Rosa, inclusive, ela ensinou dizendo, nem tanto o céu, nem tanto a terra. Então nós devemos ter certo cuidado, e principalmente as pessoas, às vezes, que estão na porta do nosso templo, recepcionando as pessoas. Nós podemos, é claro, cumprimentar o outro sem precisar pegar na mão, a paz do Senhor, meu irmão, minha irmã, para o visitante desejar boas-vindas, porque às vezes a pessoa, é lógico, não quer por respeitar o momento, e nós devemos ter essa flexibilidade. E por que não dizermos sermos humildes? Porque isso, essa humildade, essa virtude, não deve existir apenas nos obreiros, mas em todos os nossos irmãos. Porque o humilde poderá herdar o reino dos céus. E as pessoas humildes são aquelas que procuram ter prudência, procuram se adequar às situações, e que nós esperamos que essa situação passe logo. Por isso nós temos fé e nós pedimos a Deus, mas nós devemos, principalmente os obreiros, saber tratar as pessoas, tratar o outro como ele gosta de ser tratado. Porque normalmente, prezados irmãos, faz parte do instinto do ser humano querer tratar o outro como eu tratar as pessoas, como eu quero ser tratado. E isso não está correto. Eu devo tratar a outra pessoa como ela gosta de ser tratada, porque eu estarei respeitando a outra pessoa. Isso é o correto. Se eu sei que a pessoa quer me cumprimentar, eu posso cumprimentar, eu cumprimento. Se eu sei que a pessoa não quer, eu vou respeitar. Então eu estou tratando a outra pessoa como ela gosta de ser tratada. E é assim que os nossos obreiros precisam ser, sendo prestativos, colaborando em nossas reuniões, vindo sempre que possível dentro do horário, se apresentar ao pastor, porque muitas vezes o pastor vai em uma determinada congregação e ele não conhece todos os obreiros, diácono, diaconisa, e aí se apresente, olha, eu sou diácono, eu sou diaconisa, se tiver escala, eu estou à disposição para pegar a escala de prestação de serviço, terem a união, como eu disse para os irmãos, para, às vezes, aqueles que pensam e até querem mandar, se auto-intitulam na igreja e dizem, eu só venho na limpeza nesse horário. Mas é preciso existir uma união e o diálogo para pensar qual é o melhor horário para todos, ou para o maior número de obreiros estar presente e executar a limpeza dos nossos templos. Porque é muito bom nós estarmos aqui, como estamos neste momento, e ver um ambiente agradável, um ambiente limpo, os toalhetes, enfim, todo o cuidado de nossa igreja. É muito bom um visitante chegar e ver a limpeza, mas imagine, chega um visitante, entra no banheiro, vê tudo sujo, porque não teve pessoas competentes para vir fazer a limpeza. Ou às vezes até mesmo tem aqueles que não querem pegar determinada escala interna, ou querem escolher o que acha que é melhor para si fazer. Aí existe uma certa dificuldade dos pastores em escalar determinados obreiros para determinada função, porque há alguns que querem uma determinada função que acha que é melhor, e às vezes fica o banheiro sem uma pessoa escalada, porque ninguém quer limpar, e isso faz parte, é necessário uma pessoa estar ali cuidando, limpando, zelando, e aí quando os nossos irmãos vão usar, quando um visitante vai usar,
está tudo limpo. Assim como em nossa casa, prezados irmãos, nós queremos estar, queremos residir, queremos viver em um ambiente organizado, em um ambiente limpo, assim deve ser em nossa igreja. A nossa igreja é a extensão da nossa casa, é o nosso lar espiritual. Então, pensem nisso. Quantos irmãos que estão aqui, internautas, pensam o seguinte: eu gostaria tanto que o mundo fosse melhor, eu gostaria tanto que as coisas não fossem assim, quando nós vemos tragédias, quando nós vemos coisas que não são justas acontecer no mundo, eu gostaria tanto que fosse diferente. Irmãos, nós podemos fazer diferente. E eu faço um convite a todos os irmãos que estão aqui, aos internautas: vamos ser agentes de transformação do mundo. Nós podemos ser. Esta igreja surgiu para ser um diferencial. Vamos ser esses agentes de transformação deste mundo. E como nós podemos fazer isso? Começando com pequenas atitudes, é claro, fazendo a nossa parte, pequenos gestos, que muitas vezes ninguém vai saber, mas nós estamos fazendo. E alguém às vezes pode observar e ver: nossa, aquele obreiro é tão dedicado, aquela diaconisa é dedicada, aquele pastor é dedicado. Eu vou ser também assim. E isso vai passando de uma pessoa para outra. Um vê a dedicação do outro e vai também se adequando a isso. Então são pequenos gestos que vai fazendo a diferença. Não é assim do nada que nós vamos transformar todo mundo, mas com pequenas atitudes as coisas vão mudando. Os coristas, o seu ministério é muito importante. É um ministério que poderá continuar no reino dos céus, louvando a Deus, aos seus santos. Vocês estão aqui, são o cartão postal da nossa igreja. A pessoa entra ali, a primeira coisa que vê é o coral. E precisam ser um exemplo, respeitar a nossa reunião, estar em reverência, como os irmãos estão nesse momento, respeitando o ambiente. Assim como toda a igreja para ouvir o coral, vocês precisam parar também para ouvir a mensagem, para ouvir a palavra dos céus, a vontade de Deus. E as pessoas estão observando. E imaginem, irmãos, que chato um visitante ali e ver as pessoas desatentas, conversando, que tem um ministério e não respeita aquilo que a igreja instrui. Inclusive, nesse momento que estamos vivendo, alguns às vezes nem até mesmo do coral não querem respeitar e utilizar a máscara, que é algo necessário, e acabam desrespeitando. Qual é a mensagem que vocês estão passando para a igreja? E para aqueles que vêm visitar, inclusive. As pessoas pensam: olha, eles não estão respeitando. Dizem tanto ser fiel a Deus, mas não respeita aquilo que é necessário nesse momento. Então, pensem nisso. E eu sei que todos vocês que estão aqui são pessoas inteligentes. Por isso é que aqui vieram. Que numa manhã como hoje, até um pouco chovendo, deixaram os seus lares e vieram aqui estar, porque são pessoas muito sábias. Então usem também a sua sabedoria para refletir. No momento que vocês estão tocando, estão cantando, gostam que as pessoas que estão no público os assistam, mas muitas vezes quando terminam as suas apresentações, às vezes abandonam seus lugares e vão para fora, para os banheiros e bebedouro, e ficam conversando. Vocês iriam gostar se na hora que vocês estivessem cantando, as pessoas que estão nos membros virassem as costas, saírem para fora, como se não se importassem com o que vocês estão apresentando? Seria bonito isso? Vocês iriam se sentir satisfeitos? Então reflitam, porque é isso que alguns coristas fazem.
Eu não generalizo e digo todos. E isso não é para os exortar, mas é para refletir e ver se estão fazendo o que é certo. Se é congruente com aquilo que esta igreja está ensinando. Então procurem refletir com muito carinho sobre esse assunto. E para completar, prezados irmãos, o apóstolo São Paulo, no livro de Colossenses, ele, como sempre, dizendo uma palavra com muito carinho às pessoas naquele tempo, no capítulo 3, no versículo 15 ao 17, ele diz o seguinte: que a paz de Cristo guarde vocês em sintonia uns com os outros. Nada de sair por aí fazendo o que quer. Cultivem a gratidão. Que a palavra de Cristo, a mensagem, esteja no controle de tudo. Deem a ela todo o espaço da sua vida. Orientem uns aos outros usando o bom senso. E cantem com o coração para Deus. Que tudo na vida de vocês, palavras, ações e tudo mais, seja feita no nome do Senhor Jesus, com ações de graças a Deus o Pai a cada passo do caminho. Uma mensagem para refletir. Cantem com o coração, mas vivam a mensagem que esta igreja tem lhes ensinado, porque o cantar de vocês terá muito mais efeito. Prezados irmãos, esta mensagem serve inclusive para refletirmos o quanto é bom a união. E só existe, inclusive, a união quando as pessoas, mesmo diante das diferenças, diante de momentos que levou a discussões, que levou a tirar a paz de certos corações, as pessoas a saberem se perdoar. Porque há aqueles que muitas vezes abandonam o seu ministério, do coral, enfim, seja qual for, porque não gosta deste ou daquele. Então, a pessoa está faltando se unir com o seu irmão. A paz saiu daquele coração, porque quando não existe o perdão, automaticamente a pessoa sente um vazio, falta paz. Quando nós perdoamos as pessoas, o nosso próximo, aquele que muitas vezes chegou a cometer injustiça conosco, nós estamos, prezados irmãos, tirando o sofrimento dentro de nós. Então, se alguém muitas vezes sofre, chega a olhar para outra pessoa e pensar, aquele cometeu algo comigo, ainda essa pessoa está em sofrimento, está sofrendo por aquilo. E é preciso perdoar verdadeiramente lá no fundo do seu ser. E quando perdoa, está, prezados irmãos, tirando a dor dentro de si. Então tirem essa dor aqueles que possuem. Deixe de sofrer, porque todos nós estamos no mesmo caminho, no mesmo barco, queremos o mesmo lugar. Se tem alguém que pensa diferente, deve estar no local errado. Então pensam, reflitam sobre isso. Deixo a todos vocês que estão aqui presentes e aos nossos internautas esta mensagem. A seguir, o coral irá apresentar o hino com o título Glórias ao Profeta de Deus.
agradeço aos nossos internautas que acompanhou toda a nossa reunião. Agradeço a todos os nossos irmãos por comparecerem nesta reunião. Agradeço o coral, músicos e regentes pelo trabalho realizado, aos nossos obreiros, diácono, diaconisa e pastores, e a todos os irmãos no geral. Foi um prazer muito grande retornar aqui após 8 anos. Eu até inclusive os parabenizo pelo lindo templo que construíram aqui. E sejam sempre assim, dedicados, esforçados, façam a sua parte, sirvam bem esta Igreja Apostólica, vivendo inclusive aquilo que tem aprendido nesta igreja, a sua doutrina e a sua disciplina. Agradeço também aqueles que colaboraram financeiramente, dando o seu apoio para manter todo o trabalho desta Igreja Apostólica. Eu peço a gentileza de todos para ficar em pé. Vamos finalizar a nossa reunião em postura de oração. Senhor Deus, ó Pai, estamos finalizando mais um encontro na Tua casa. Diante do Senhor queremos o adorar novamente, ó Pai. Expressamos também adoração a Jesus, o Seu amado Filho, nosso irmão, amigo, que tanto lutou e hoje nos céus continua querendo o nosso bem e a nossa felicidade. A Senhora Virgem Mãe Maria Santíssima, a nossa adoração, o nosso exaltar e o nosso enorme respeito, o que fazemos também ao Consolador, a Santa Avó Rosa, e ao Profeta Santo Irmão Aldo. Aqui nós estamos, concluindo mais este momento tão importante, ó Pai. Sabemos que os irmãos valorizam, em sua maioria, muito um momento como esse. Por isso, participam com muita atenção, prestando gratidão aos céus pela vida, por ter nos dado, ó Pai, o direito de aqui novamente nos reunirmos, na casa do Senhor, como os Teus filhos. Por isso, ó Pai, eu peço ao Senhor que continue nos abençoando, olhando por todos nós, nos dando bons momentos, nos livrando das dificuldades, nos dando saída para as adversidades que muitas vezes enfrentamos e encontramos em nosso caminhar, até quando for da vontade do Senhor em que nós vivermos nesta terra. Esteja ao nosso lado, nos segure com a sua mão. Peço também, na comunhão do Espírito Santo, que Jesus, com a Virgem Maria, a Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo, abençoe os irmãos desta congregação, os nossos internautas que estão assistindo de diversas localidades do Brasil e do mundo. E também, ó Pai, peço que o Senhor dê a solução para aqueles que têm encontrado dificuldades e os seus nomes foram depositados na caixa de pedido de oração neste altar. O Senhor sabe a dificuldade de cada um deles. Não queremos exigir nada, porque sabemos que o Senhor sabe o que é melhor para nós e poderá sim o realizar. Portanto, nós humildemente pedimos, esperamos e desde já agradecemos, louvando o nome do Senhor, o nome de Jesus, da Virgem Maria, da Santa Avó Rosa e do Senhor Santo Irmão Aldo. Prezados irmãos, desejo a todos a bênção de Deus na comunhão do Espírito Santo, a bênção também de Jesus, da Virgem Maria, da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo. Com essas bênçãos sejam felizes e bem-aventurados. Amém. A paz do Senhor a todos, uma ótima tarde, até a próxima.